palavra do Senhor diz em Neemias capítulo 4: os inimigos tentam retardar a edificação. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Essa palavra diz, meus irmãos, que Neemias ele foi enviado, por Deus para Jerusalém para reerguer os muros. Porque depois da destruição, que Nabucodonosor veio, levou o povo para a Babilônia, Jerusalém ficou em ruínas. E aí o que aconteceu? Um dia Neemias orando, ele clamando a Deus por Jerusalém, ele sentiu no coração dele, em Deus, que ele deveria ir, e Deus estava com ele para reerguer os muros. O que essa palavra nos diz? Essa palavra ela nos diz que quando nós não controlamos o nosso espírito, não controlamos a nossa alma, não controlamos a nossa emoção, nós somos como uma cidade sem muros. Lá em Provérbios diz que o homem que não controla o seu espírito é como uma cidade sem muros. Que quer dizer o quê, meu irmão? Qualquer um pode dominar, qualquer um pode te manipular. Então você não pode, na verdade você não deve, porque poder você até pode, olhar para as circunstâncias. Nós olhamos muito para as circunstâncias. Não devemos olhar para as circunstâncias, porque o Senhor é maior do que todas elas. Ele é Deus, Ele vai pelejar por nós. E nós temos que dominar o espírito, as nossas emoções. Mas como, Ana Paula? Medita na palavra, vai buscando, vai orando. E o Senhor, Ele vai te instruir, Ele vai te libertar. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Deus, Ele vai te instruir. O Espírito Santo, Ele vai te ensinar. Continuando na palavra. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes a isto? Sacrificarão a Balaão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem com tudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ou seja, o inimigo estava furioso, porque eles estavam reerguendo os muros de Jerusalém. Eles estavam colocando a proteção de volta nessa cidade. Então, é claro que o inimigo ele vai se levantar. Se você focar nos sonhos de Deus para sua vida, é claro que o inimigo se levanta. Mas ele se levanta para cair. Você não tem que temer. Você tem que colocar tudo no altar de Deus. Olha o que a palavra diz. Ouve, ó nosso Deus, que foi a oração de Neemias. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém olhamos o muro, e todo o muro se fechou, até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, não olha a circunstância. Entrega para Deus aquilo que te aflige, entrega para Deus aquilo que está te angustiando. Porque Deus, Ele pode agir nessa circunstância. Você pode fazer o milagre? Não. Você pode fazer aquilo que está ao seu alcance, Ir lá, pegar o tijolo, pegar o barro, ir lá construir o muro. Mas o milagre que vai fazer na sua vida é Deus. Então não olhe a circunstância. E continuando. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os azorditas, que tanto iam crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar e iraram-se sobremodo. O inimigo ele vai ficar possesso mesmo, ele vai se levantar com ira quando você estiver orando, quando você estiver meditando na palavra, quando você estiver jejuando, quando você estiver buscando Deus e as armas espirituais. Mas você tem que ficar firme no propósito que Deus tem para a sua vida. E aí continua: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Ou seja, eles não ficaram preocupados, eles não deixaram a circunstância entrar no coração deles, eles oraram. Então quando você começar a ficar angustiado, ora. Quando você começar a olhar para a circunstância, ora. Porque o nosso Deus, Ele pode sim contra o gigante, Ele pode te dar essa pedrinha que você vai lá, vai fazer como Davi. Eu vou
mas eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Você vai tacar a pedrinha, e essa pedrinha que Deus colocou na sua mão, chamada fé, chamada esperança, vai derrubar o gigante, porque é a força de Deus na sua vida. Continuando. Então disseram, Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Eles olharam tanto para a circunstância nesse momento, o povo começou a olhar para a circunstância, que eles falaram, não, a gente realmente não vai conseguir. O que você tem falado? O que você tem decretado na sua vida? O que você fala cria a sua realidade. O que você tem criado para você? O que você tem decretado, murmuração ou gratidão? Você tem agradecido a Deus já pela fé? Ou você tem murmurado? O que você tem falado tem criado a sua realidade? Para pensar, não murmura, ora. E continuando, e sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram, de todos os lugares tornarão contra nós. Então pôs guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pôs ao povo pelas suas famílias e com as suas espadas, com as suas lanças, com seus arcos, ou seja, aonde as famílias moravam, eles ficaram em guarda de dia e de noite, ou seja, eles não deixaram de vigiar. Então vigia, meu irmão, vigia o que você fala, vigia o que você tem sentido no seu coração, né? Tem um autor desconhecido que diz, eu não creio naquilo que eu vejo, eu não creio naquilo que eu sinto, mas eu creio naquilo que eu creio, e eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra. Você tem crido no quê? No que você tem ouvido, o que as pessoas falam? No que as pessoas têm falado para você, na circunstância, no palco da circunstância, ou na palavra de Deus? Você tem que crer na promessa. Não é no que o outro está falando, é no que Deus está falando. E continuando. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao restante do povo, não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Ele está falando, não temas. Deus está falando aqui para você, não temas, filho, eu sou contigo. Eu não te abandonei, eu não te rejeitei, eu estou com você. Nessa circunstância que você está passando, eu estou com você, não temas. Não temas. Deus está com você. E sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos e que já o sabíamos e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra, ou seja, eles não deixaram de fazer o que eles tinham que fazer, eles não deixaram o medo entrar no coração deles, eles não olharam a circunstância, eles vigiaram, eles tomaram posse daquilo que Deus tinha para a vida deles, que era o que? A reconstrução do muro, dos muros. E os edificadores, cada um trazia a sua espada, cingiam aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. No lugar onde ouvides o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Você tem ajuntado ou você tem espalhado? A Bíblia fala que aquele que não ajunta, espalha. Se você não tem profetizado coisas boas, pode ser que você tenha profetizado coisas ruins. Então abra sua boca para dizer coisas boas, bênçãos, profetiza bênçãos na sua vida, na vida do seu filho, no seu casamento, na vida do seu esposo. Não fala palavra de maldição, não fala palavra contrária, porque vai acontecer. Vigia. Aqui está falando, Deus pelejará por você. Faz a sua parte, que Deus vai fazer a dele. E continuando. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Eles não largaram as suas armas durante essa guerra, né? Essa luta espiritual e natural, é claro. Então hoje o Senhor pergunta para você, você largou suas armas? Você tem meditado na palavra de Deus, que é a sua arma espiritual? Você tem orado, que é outra arma espiritual? Você tem jejuado? Ah, Ana Paula, não sei jejuar. Tira meia hora que seja para você ler a Bíblia, para você orar. Tira uma hora que seja. Busca a Deus. As nossas armas espirituais é a palavra, é a oração, é o jejum. Você só vai permanecer firme nessa luta que você tem passado, nessa guerra que você tem vivido, com as suas armas espirituais. Você vai permanecer firme, crendo
convicta na fé. Não temos, o Senhor diz para você. E o que nós podemos tirar dessa palavra? Primeiro, devemos colocar tudo no altar de Deus. Você não tem que sair por aí murmurando e nem reclamando do irmão, ou do outro que falou com você, ou do outro que se levantou contra você, não. Você tem que colocar tudo no altar de Deus. Segundo, não olhe para a circunstância. Não olha. Lembra que Deus, Ele pode tudo na vida de todos, agindo Deus, quem impedirá? Para Deus nada é impossível. E terceiro, o Senhor pelejará por nós. Então, se eu colocar tudo no altar de Deus, se eu não ficar olhando para a circunstância, se eu não murmurar e eu começar a dizer palavras de bênção, porque as minhas palavras vão criar a minha realidade, Deus virá e pelejará por mim. O que você tem falado? O que você tem decretado na vida do seu filho, na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério? O que você tem falado? Você tem falado palavras de bênção ou palavras de maldição? Então, que o Espírito Santo, Ele possa ministrar no seu coração, através dessa palavra, e que você possa entender todos os planos, as promessas e os projetos que Deus tem para a sua vida. Vigia, meu irmão, vigia, porque nós temos que nos manter firmes com as nossas armas, assim como o povo de Israel. Eles reconstruíram os muros, reconstruíram. E muro significa proteção, significa oração, significa vigilância, significa uma vida de oração, de leitura da palavra, uma vida em jejum, uma vida de intimidade com Deus. Então, que você possa levantar os muros na sua vida e ficar firme e resistir às astutas ciladas do inimigo. Amém? Que Deus te abençoe.